começa a falar de redação, a falar sobre como produzir, a produzir, eu sempre falo, para a vida mesmo, né? Na próxima apostila, por exemplo, tem um capítulo tão bonito sobre norma culta que eu acho que vocês vão se amarrar em tudo que se pode falar sobre normas sem ficar dando aula chata de gramática, tá? Aula chata de gramática, por quê? Porque às vezes é maçante, sim, e tal, mas aqui é algo bastante usual, acredito que vocês vão gostar muito, muito mesmo. Hoje nós estamos ainda construindo as partes do texto. Na aula anterior, falamos a respeito de como introduzir o tema, falamos que a redação do Enem vale 1000 pontos, que é uma redação de peso, assim, gigantesco para o seu rendimento, que dependendo do curso que você quer, uma boa nota da redação é suficiente, associada às outras notas, às vezes até medianas, né? A nota da redação já é suficiente, quando alta, para abrir as portas para você entrar na universidade, tá? Então, vale muito a pena ficar ligado nisso e gostar de escrever. Eu acho que, acima de tudo, a gente vai gostando de escrever, vai gostando de ver o rendimento da gente acima da média. Como sempre, estou nas duas telas, tá bom? Aqui, quando eu estiver olhando de ladinho assim, eu estou olhando na outra tela. Por favor, se eu demorar a vir o chat, me chamem, tá? Podem abrir o microfone, vocês já são todos amigos, conhecidos, queridos do meu coração. Vamos lá, então. Vamos começar a trabalhar, porque a noite passa rápido, né? Beleza. Vamos lá. Então, aula 2. Estamos na aula 2. Pensar que daqui a pouco tá tudo acabando, porque é assim, né? Um instante esse mês passa. Bem, vamos relembrar o que a gente falou na aula anterior? Falamos que a introdução, ela tem que ter, no mínimo, 3 partes. Ela vai necessariamente apresentar o assunto ou o tema, né? Então, ela vai trazer ali em um tópico frasal. O que é tópico frasal mesmo? A frase curta que abre a produção. Aí você pode mencionar de cara o assunto, o tema, né? Ou, de repente, começar a fazer um embasamento. Esse mencionar que eu estou dizendo aqui, só para te lembrar, é que, de repente, você pode, talvez, começar o seu texto aí fazendo, em vez de uma frase curta sobre o tema, você pode também começar de cara fazendo uma referência a um filme, a uma obra, a uma letra de canção, tá bom? Lembra que eu falei semana passada sobre o BBF, né? O básico bem feito. O importante é que você consiga fazer uma frase clara. A primeira frase do seu texto, ela tem que ter entre 1,5 linha e 2. Se for mais curto que isso e entregar o recado com, né, com uma extensão menor, ótimo. Ela não pode ser longa, tá bom? Logo depois, ponto final, você continua contextualizando já o tema. Aqui você já coloca aqueles termos que ajudam a trazer o tema da redação, né? Lembra que tema e assunto não é a mesma coisa. Saúde mental é assunto. Saúde mental dos estudantes brasileiros é o tema. É um recorte específico para o que você quer discutir, certinho? Bem, a gente também expõe os argumentos que serão futuro, ó, serão analisados. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar disso. A boa introdução, a introdução eficiente para qualquer processo, ela tem essa preocupação em apresentar o tema, contextualizá-lo e, por fim, apresentar na introdução. Apenas apresentar, não é lugar de explicar. O que a gente vai analisar para ajudar a explicar o nosso ponto de vista. Lembrando que eu falo ponto de vista acompanhado aí do pronome nosso, mas lembre-se que a gente não usa a primeira pessoa. Continuemos. Bem, quantas linhas são necessárias em média para contextualização e para as teses? Olha, Sara, a tese, você entrega uma boa tese com 1,5 linha, viu? Apenas dizendo, ó, diante disso, convém destacar isso e aquilo como fatores que produzem o problema e que demonstram a necessidade de mudanças. Só isso, tá bom? Lembrando, argumento 1 e argumento 2 você cita ali. Bem, agora a contextualização vai depender muito do que é que você vai trazer. Dentro da introdução, ela costuma ser a parte mais longa, viu? Então, vamos pensar que a sua introdução tem aí entre 6 linhas, no máximo 6 linhas, né? 5, 6 linhas, 6 linhas. Bem, 1,5 linha você apresentou o tema, fez um tópico frasal. 1,5 linha você apresentou a tese. Então, são 3 linhas para contextualização.
Ok? Percebe aí uma média, certo? Essa introdução aqui que mostrei na semana passada, que é de um ex-aluno nosso, inclusive, aqui com alguns ajustes, mas é de um ex-aluno nosso, ela tem, por exemplo, uma contextualização muito maior. Olha só, mostrei ela aqui na semana passada. No filme Coringa, de 2019, o protagonista Arthur Fleck é desprezado por apresentar transtornos mentais. Transtornos mentais, eu já fico com o indicativo aqui associado ao assunto. Bem, é o assunto. Transtornos mentais não é tema. O tema é mais específico, né? Isolado, intimidado e amargando desprestígio, o comediante passa por diversas dificuldades na vida social e profissional. Olha que interessante, tá? Que interessante. Aqui, a contextualização, ela se divide em duas partes. No filme e depois uma explicação mais exata, né? Isolado, intimidado, ele vai amargar desprestígio e tal. Então, observe que ela se desdobra em mais de um período. Bem, então, se eu tenho aqui o contexto, agora é hora de eu fazer a associação com o momento atual. Apresento aqui o assunto, lembra que a gente falou, né? A introdução, ela vai apresentar ou embasar o assunto. Observe que ali já houve embasamento com o filme, né? Houve embasamento com o filme e houve também a apresentação do assunto. Agora é hora de falar do tema hoje, sair da ficção. Vamos sair do filme? Olha só, similarmente, o que é similarmente, Daniele Ribeiro? Significa de modo semelhante, assim como no filme, a vida imita a arte, muitas vezes, né? Similarmente, muitos brasileiros afetados pelo excesso de informações da era digital também se veem com bem-estar mental em abalo, bem-estar mental em abalo. Já fico imaginando que o tema está aparecendo por aqui. Porém, em decorrência das informações falsas, tão comuns no cenário odierno e da ansiedade gerada por elas. Então, observe que aqui a gente já tem um desdobramento, né? Então, olha, associou o filme, o desconforto lá do personagem ao momento atual, a um momento real dos brasileiros, tá bom? Bem, e aí como é que eu faço agora para apresentar a tese? Diante disso, é fundamental analisar as razões. Eu tenho que ter razão 1, e terei que ter razão 2. A razão 1 para esse cenário de abalo da saúde mental, que vai ter a ver com informações falsas, que vai ter a ver com a ansiedade, enfim, isso aqui, razão 1 vai estar no primeiro parágrafo da discussão do desenvolvimento, e a razão 2 estará no segundo parágrafo do desenvolvimento. Então, esse será o parágrafo 1 da redação, essa parte aqui vai ser o parágrafo 2, e esse daqui vai ser o meu parágrafo 3. E ao final a gente faz o quê? A gente faz proposta de intervenção. Então, só para retomar um pouquinho do que a gente fez na semana passada, e aqui nós teremos um monte de textos modelo, tá? Apresento, explico, embaso, concluo. Tudo que a gente faz aqui o tempo todo, quanto ao desenvolvimento, né, a explicação das ideias, é sempre pensar nessa lógica. Apresento, explico, embaso, concluo, e agora eu vou ensinar, então, como aprender, como colocar, né, na verdade, essas premissas em ação, tá bom? Agora é hora, então, de falar do desenvolvimento. Como é que a gente faz um desenvolvimento, Dani? O desenvolvimento de uma boa redação, Dani. Bem, primeira coisa que a gente vai lembrar é que bons parágrafos, eles são microtextos. O que que eu quero dizer com isso? Os meus ex-alunos vão se lembrar. Bem, como todo texto, um parágrafo, ele tem que ter introdução. Se você estiver fazendo anotação aí, acompanha comigo. Introdução. Um bom parágrafo, ele vai ter desenvolvimento, e ele também vai ter conclusão. Um bom parágrafo tem as partes que um texto, na sua totalidade, possui. Introdução da ideia do parágrafo, explicação ou desenvolvimento da ideia do parágrafo e uma conclusão a que aquela ideia do parágrafo conduz o leitor.
Tá bom? Então, essa ideia do microtexto apresenta a ideia, desenvolve explicando e embasando essa ideia e conclua a sua ideia dizendo qual que é a consequência daquilo que você discutiu para os brasileiros, para a sociedade, por aí vai. Ok? Então, fiquem atentos, né? Fiquem atentos o que a gente vai falar agora, especialmente o pessoal que está começando a produzir neste momento, porque aqui a gente vai, período por período, construindo o desenvolvimento da sua redação. Primeiro, como é que eu faço, Daniele Ribeiro, para construir uma imagem, né, uma ideia visual de como que eu faço? O primeiro período, ou seja, a primeira linha da minha redação, o tópico frasal. Então, a primeira coisa que você vai colocar, você está começando lá, você está na linha 7, começando o desenvolvimento. Você vai colocar, primeiro, uma expressão coesiva entre os parágrafos, vou colocar aqui algumas ideias, mas você pode começar de cara assim, ó, nesse sentido, nesse contexto, perante essa perspectiva, perante essa pauta, colocou a expressão coesiva. Qual perspectiva, Dani? Qual pauta, Dani? Ei, tudo que você falou na introdução é o que você precisa retomar. Para isso, pessoal, vamos lá. Especialmente a galera que já tinha feito o Enem. O Enem antes não cobrava essa expressão coesiva na primeira linha do desenvolvimento, viu? Ou não cobrava de uma forma tão explícita. A gente começava muitas vezes assim, ó. Em primeiro lugar, convém destacar que, primeiramente, não. Hoje a gente já não faz mais isso, ok? Tirou. Ô, Dani, por que tirou? Gente, por uma questão até de coerência interna mesmo. O que acontecia muitas vezes? O aluno colocava assim, ó, em primeiro lugar, tal coisa. Esse primeiro é uma enumeração, é um numeral de ordem. E aí acontecia de ele não retomar essa enumeração. Então, se você quiser continuar usando o seu querido primeiramente, o seu querido em primeiro lugar, lembre-se de citar um em segundo lugar, tá? Se você usa primeiramente, por exemplo, depois não se esqueça de trazer algo que dê essa ideia de continuidade. Então, por exemplo, primeiramente, depois posteriormente, tá bom? Lembra que tem que dar continuidade. Vou falando mais sobre isso, aí a gente tem muitas aulas pela frente. Então, a primeira linha, elemento de coesão, ok? Logo depois, expressão de relevância, vou mostrar exatamente quais, e depois a apresentação do argumento daquele parágrafo. Olha só como vai ficar. Então, no primeiro lugar, você vai colocar no primeiro desenvolvimento estruturas como dessa maneira, ou nesse viés, ou nesse contexto. Ou um, ou outro, ou o terceiro, tá bom? Após as expressões de relevância ou de enumeração. Pode usar a enumeração em primeiro lugar, Dani? Poder pode, mas lembre que você vai ter que retomar. Então, por exemplo, como é que a gente conectaria aqui, ó? Dessa maneira, vírgula, convém ressaltar que, e por fim eu coloco o argumento, o assunto daquele parágrafo. Olha na prática, gente. Nesse viés, tá vendo que é o verdinho que tá aqui? Ok. Nesse viés, convém ressaltar que, se eu estou ressaltando, eu estou dando relevância. Então, nesse viés, passo 1, convém ressaltar que, expressão de relevância, e agora o argumento. O governo, em escala nacional, pouco investe no que concerne ao combate a epidemias em ações preventivas. Aqui é o argumento do parágrafo. O argumento do parágrafo, dentro desse texto aqui, que é um texto de exemplo, né? Eu sempre uso para falar de epidemias, porque de epidemias todo mundo conhece um pouquinho, especialmente após o período da pandemia Covid-19. Então, expressão coesiva, verdinho, sempre, abriu o parágrafo. Nesse viés, qual outra, Daniele? Nesse sentido, nesse panorama, aqui como eu já coloquei, ó, nesse contexto, dessa maneira, tá bom? Então, lembra de colocar uma expressão coesiva. Expressão de realce, de relevância, convém ressaltar, olha, cabe eu chamar a atenção, é isso que eu estou fazendo quando eu estou ressaltando alguma coisa. Convém ressaltar que, e aqui, em vermelhinho, o argumento do parágrafo. Qual que é o argumento desse parágrafo, Daniele? É que o governo pouco investe em ações preventivas no que diz respeito a epidemias. Vamos ver, então, como é que fica isso? Tá? Ó, pronto, o primeiro período. Agora, próximo período, para eu continuar na frente.
Lembra que um bom parágrafo, ele costuma ter, no mínimo, 4 períodos. Eu conto os períodos pela quantidade de vezes em que eu começo uma frase, letra maiúscula, escrevo, ponto final. Então, a gente vai evitar que o parágrafo fique muito longo, né? Evitando, assim, de deixar frases muito alongadas, fazendo frases mais pontuais, aí eu coloco ponto final e continuo na frente. Então, você vai iniciar o segundo período com um conectivo de novo, ou uma expressão que dê ideia especialmente de explicação, tá? Então, por exemplo, como é que eu poderia fazer? Eu posso terminar aqui, né? O governo pouco investe no que concerne ao combate a epidemias em ações preventivas. Então, o governo pouco investe em ações preventivas. Ponto final, eu continuo na frente dizendo assim, ó, essa situação ocorre na maior parte das vezes porque, tá vendo? Eu sou obrigada a explicar o que eu falei. Eu falei que o governo pouco investe no que diz respeito, no que tange as ações preventivas contra epidemias. Aí agora, ponto final, e eu vou explicar. Lembra aquilo que eu falei? Apresenta, só diz. Aí foi dito. O governo investe pouco em ações preventivas. Ponto final, explica. Faz uma coisa de cada vez, fazendo períodos curtos. Essa situação ocorre na maior parte das vezes porque outra forma. O impasse se revela no contexto nacional, a exemplo de, eu posso também provar o que eu estou dizendo, exemplificando, relatando um fato ocorrido nos últimos tempos, algo que me ajude a provar que o governo investe pouco no que concerne, no que diz respeito a ações preventivas contra epidemias, tá? Ou ainda, então, não usei esse, posso usar esta terceira fórmula. Esse panorama, ou problemática, ou uma palavra ou outra, é perceptível, já que, aí lembra de novo, expressão de explicação. Gente, se eu coloco essas expressões explicativas, não tem como eu não explicar o meu argumento. E a explicação do argumento é que demonstra se você sabe o que você está discutindo e é o que demonstra também se você sabe embasar, porque daqui a pouco a gente vai embasar o argumento. Poxa vida, se eu não domino o meu próprio argumento, como é que eu vou dominar o embasamento? Como é que eu vou conseguir atrelar o que eu penso ao que outras pessoas disseram a respeito do que eu estou discutindo, né? Ou que dados estatísticos revelam a respeito do que eu estou discutindo, ok? E ainda eu posso simplesmente colocar aquele ponto final lá e apenas dizer assim, prova disso se vê por meio de, por exemplo, os noticiários, quando eles afirmam uma determinada coisa, ou prova disso se nota a partir da investigação do que diz a Magna Carta, a Constituição Brasileira. Então, observe que a ideia aqui é provar, explicar, exemplificar. Apresentei, explico, exemplifico ou provo o porquê de eu ter dito o que disse anteriormente, ok? Terminei isso, olha só como vai ficar na prática. Ó, nesse viés, em primeiro lugar, que eu coloquei com expressão de relevância para vocês notarem a diferença, convém ressaltar que o governo, em escala nacional, pouco investe no que concerne no que diz respeito, tá? Ao combate a epidemias em ações preventivas. Esse panorama é perceptível, já que diversos males poderiam ser minimizados se a população fosse instruída e atendida quanto a noções de higiene e de adesão à vacinação. Então, observem que a gente tem 2 pontos finais, consequentemente, eu tenho 2 períodos. O primeiro período é um tópico frasal. O que é tópico frasal mesmo, Daniele? Tópico frasal, retoma aí, anota aí. Tópico frasal é a frase de abertura de cada parágrafo. Portanto, todo parágrafo tem um tópico frasal. É muito bom quando ele é curto, quando ele vai direto ao ponto, quando ele não é um tópico assim muito alongado, né? Esse aqui se demora um pouquinho, mas ele entrega o recado. E depois, lembra, apresentou, é hora de explicar o ponto de vista. Então, é isso que está sendo feito aqui, ó. Explicação do ponto de vista. Tá? Então, tópico frasal, apresenta, vou colocar assim, o assunto ou a tese, né, defendida pelo parágrafo. Nesse caso aqui, está tentando se provar que o governo investe pouco em ações de prevenção, tá? Como que eu estou tentando provar isso? Dizendo que
é possível perceptível que se pode notar, perceber, que diversos males seriam evitados se a população tivesse instruções mínimas de higiene, de adesão à vacinação. E é verdade, né? A negativa popular, muitas vezes, em simplesmente lavar as mãos, né? Em evitar quaisquer tipo de aglomeração quando estão com sintomas gripais, enfim, juntamente com uma adesão permanente às campanhas de vacinação, já poderia, sim, ajudar a minimizar esse quadro. Tem gente que não faz essas coisas por questões de ignorância, e tem gente que falta muito conhecimento, instrução mesmo, porque às vezes elas não têm noção plena de que mal faz a elas e a quem está ao redor, né? Não ter esses cuidados. Bem, aí agora a gente vai continuar mais um período. Observe que a gente está fazendo um parágrafo. Agora, pode ser, eu coloquei pode ser, porque os alunos já sabem que o embasamento, ele pode aparecer em qualquer parte do parágrafo. Daniele, eu estou chegando agora a esta aula. Dani, eu não fiz o Enem no ano passado. Daniele, eu tenho, sei lá, 16, 17 anos. O que seria esse embasamento? Embasamento é tudo que você usa dentro do texto para ajudar a provar o seu ponto de vista. Você pode discutir algo e lembrar o seu leitor que aquela discussão passou no Jornal Nacional. Ou, de repente, você pode lembrar ao seu leitor ou comunicar ao seu leitor que a discussão que você está fazendo foi abordada em um livro de literatura que você leu recentemente, por exemplo. Ou, de repente, esse embasamento, ele pode ter a ver com um filme, uma letra de canção, uma página da nossa história, então, um contexto histórico. Observe que, então, são todas aquelas vozes que vêm para dentro do seu texto e que ajudam a provar para o leitor, gente, por isso que tem que ficar claro, é para o leitor qual que é a relação do que você está dizendo com aquilo que você está trazendo de extra para dentro do seu texto. Ô, Dani, o embasamento aí seria, então, aquilo que foi feito lá na introdução, quando se falou do filme Coringa. O filme Coringa fala de abalos mentais, e aí lembrou-se, a partir disso, que os brasileiros também têm vivido com o psicológico em abalo. É isso? Sim, é isso. Perfeito, lindo e maravilhoso, ok? Bem, então, como é que a gente coloca esses embasamentos dentro do texto? Aqui eu estou colocando algumas estruturas que vocês podem usar, tá bom? Dentro do texto. Então, seria assim, ó, à luz do pensamento de, aí aqui esse de, tá vendo que eu coloquei entre parênteses? É para você citar. À luz do pensamento do filósofo fulano, do historiador Beltrano, do autor literário tal, aí você vai usar quem você quiser e você dominar a referência aqui para dizer o que você pensa. Então, à luz do pensamento de, é recomendado usar embasamento de áreas diferentes ou pode-se apenas usar todas as citações relacionadas? Espera aí que essa pergunta é boa. Todas as citações relacionadas a livros, por exemplo. Sara, ótima pergunta. Deixa eu te falar. É o seguinte. Esta avaliação dos embasamentos, ela está na presença, ausência, tem, não tem, mas também ela é avaliada na competência 3. Esse tem, não tem, ó, colocou embasamento lá na competência 2. Na competência 3, porque você vai se lembrar que o seu texto é avaliado em 5 competências, né? Cada uma vale 200 pontos, fechando 1.000 pontos. Competência 1, língua portuguesa. Competência 2, se você abordou o tema, se você fez uma dissertação e se você trouxe embasamentos, é na competência 2. Na 3, verifica se você relacionou bem essas coisas, tá? Na 4, verifica se tem os elementos coesivos, essas estruturas que eu estou ensinando a vocês, ó, coloquem para abrir o parágrafo e tal. E o 5º, propósito de intervenção. Bem, o que acontece? Lá na competência em que fala sobre a necessidade de referência a outras áreas, que são esses embasamentos, está dizendo assim, ó, referência a várias outras áreas. Então, a gente não cita uma área só. A gente não fica só dentro da literatura, tá bom? A gente também não fica só dentro da música, só dentro do cinema, tá? Então, assim, inclusive, eu tenho uma sugestão pela minha observação. Deixe as referências mais artísticas, tá? Para vocês abrirem o texto. Por exemplo, ali que vocês viram o filme abrindo o texto, tá? E dentro da produção, use mais
referências à literatura, referências a dados estatísticos, a filósofos, a contextos históricos. O que for mais artístico, mais atual, especialmente, cuidado para não colocar demais no texto. Por exemplo, primeiro argumento, no seriado Sex Education. Segundo argumento, no seriado da Anne, né? Aquela garotinha lá que gostava muito de ler, esqueci o nome aqui. Anne Conway, né? No seriado tal. Gente, se citou o seriado uma vez, não cita de novo, não. Ok? Vê se eu te respondi aí, tá? Quantas linhas são necessárias? Ok, ele já havia respondido. Beleza? Então tá. Aí a gente coloca assim, a luz do pensamento de... Aí você coloca o nome do cara aqui. Então, por exemplo, a luz do pensamento de Darcy Ribeiro, ao afirmar que... Aqui eu coloco a frase do cara. Ao afirmar que... Aí vamos colocar, no caso de Darcy Ribeiro, que a crise na educação não é crise, é projeto. Percebe-se que... Gente, vocês estão vendo que eu coloquei aqui um tracinho, ó? Por que, Daniele? Porque pelo Love de God. Eu vou dar uma aula aqui só sobre repertório legitimado, não legitimado. Seguinte, por favor, explique qual é a percepção. Explique por que você citou Darcy Ribeiro, tá? Explique por que você citou lá o livro tal. Qual que é a relação do livro com o contexto atual, do pensamento de Darcy Ribeiro com o contexto atual? Explica isso para o seu leitor. Gente, quer tirar nota total na referência a outras áreas? Explique, deixe, digamos assim, mastigadinho para o seu corretor, aonde você pretendia chegar quando você colocou isso daí. O que você quer que ele perceba da relação que você fez? Tá bom? Bem, depois, posso também usar assim, ó, nesse sentido, de acordo com as ideias de, aí aqui eu cito uma autoria, configura-se, então, de acordo com as ideias de fulano, configura-se, de repente, por exemplo, configura-se a cidadania mutilada, de acordo com as ideias de Milton Santos, configura-se a cidadania mutilada, vírgula, já que, e aí explica por que há uma ideia de cidadania mutilada. Sempre, gente, explique essa relação que você faz entre o que você está dizendo e o pensamento de uma outra pessoa. Aqui, eu já estou deixando assim, claro, prontinho, a referência que você pode usar com a Carta Magna, tá? O que é a Carta Magna, Daniele? É a Constituição Brasileira, tá? A Constituição Brasileira de 88, a gente cita até assim, ó, CF/88, tá? Bem, como é, então, que eu posso fazer essa referência? Nesse viés, tem-se uma oposição todas as vezes que um direito estiver sendo violado, tá bom? Nesse caso, o direito à saúde, o direito à informação sobre a saúde, ações preventivas. Nesse viés, tem-se uma oposição ao que proclama a Carta Magna, haja vista que esta apregoa. O que seria apregoa, Dani? Esta determina, declara, tá bom? Tá? Especialmente nesse sentido, vou até tirar aqui, acho que é melhor eu colocar o termo esta declara, acho que vai ficar mais fácil. Ô, Dani, eu prefiro usar declara. Ótimo, tá? Haja vista que esta declara. Aí aqui você coloca, ó, o que é? Esta declara a saúde, por exemplo, a saúde como um direito pétreo. O que é o direito pétreo? O direito pétreo tem a ver com pedra, aquilo que não pode ser modificado, não pode ser removido. O direito à saúde não tem negócio, não tem negociação, tem que ser cumprido. Tá? Então, todas as vezes que o direito à informação, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança, o direito ao ir e vir, qualquer direito desses básicos, a liberdade, né? A liberdade de expressão, qualquer direito não for cumprido, você pode citar isso daqui, te empresto, pode usar. Tem-se uma oposição ao que proclama a Carta Magna, haja vista que esta apregoa, e você fala do direito que está sendo violado. Por exemplo, esta apregoa que a liberdade de expressão é um direito pétreo. Por exemplo, ok? Tá pronto já. Olha só como ficaria aqui. Nesse viés, convém ressaltar que o governo pouco investe no que concerne ao combate a epidemias em ações preventivas. Ok, menção ao tema. Essa situação é imperceptível, já que, então eu vou explicar o meu ponto de vista. Explicação do ponto de vista. Já que diversos males poderiam ser minimizados se a população fosse melhor instruída e atendida quanto a noções de higiene e de adesão à vacinação. Nesse sentido, de acordo com as ideias de John Locke, tá vendo aí? O que a gente está fazendo agora? Está embasando.
tá? Nesse sentido, de acordo com as ideias de John Locke, estou trazendo o cara para cá, né, um pensador e tal, configura-se a violação do contrato social, pois, olha eu explicando qual que é a relação, pois cabe ao Estado, ao governo brasileiro, ao poder público, né, pois, de acordo com esse pensador, inclusive, cabe ao Estado cumprir sua função de garantir aos cidadãos os direitos imprescindíveis. Nesse caso, a gente explicita qual é, como a proteção à saúde. Premissa que não se cumpre no panorama brasileiro, que não se cumpre plenamente no panorama brasileiro, né? Então, observe, apresentei a apresentação do argumento, o argumento é que o governo investe pouco em ações preventivas para proteger a saúde da população. Eu expliquei o meu argumento. Depois, o que que eu fiz aqui, ó? Eu embasei, embasamento, e por fim, né? Agora a gente precisa ressaltar, eu ressaltei, premissa que não se cumpre no panorama brasileiro, mas está faltando fechar um pouquinho mais, que é o que eu chamo de marca de autoria. Marca de autoria é quando você deixa muito claro para o seu leitor que você entende, escute isso daqui, que isso daqui vai a 200 pontos, tá? Vale para fechar a competência da argumentação. Você apresentou o problema, você explicou por que, que ele existe, ou por que, que você ressalta esse fator como algo que promove a dificuldade que você está discutindo. E aí você vem e traz o embasamento, você trouxe, olha, essa ideia não é só minha, porque lá o John Locke já falava do contrato social, já falava que era obrigação do Estado promover o acesso à informação, à saúde, à ação preventiva, tudo aquilo que protege a saúde da população. Aí eu terminei falando isso. Aí, gente, para ficar show, porque muita gente para lá naquele último ponto final, mas para ficar show, para você realmente não perder nada de pontuação, você precisa concluir o seu argumento. Como é que a gente faz isso, Daniele? Bem, você conclui apontando o problema hoje. O que que acontece no cenário brasileiro que demonstra que aquele problema é punk pra caramba, que ele realmente atrapalha a nação. Olha só, em decorrência disso, o que é em decorrência disso? Em razão disso, em consequência disso, né? Então, se eu disse aqui que o governo não se empenha tanto em promover essa proteção à saúde, em consequência disso, o que que acontece? Ou, desse modo, tem-se o quê? Ou, em consequência disso, o que que acontece? Ou ainda, dessa maneira, o que que acontece? Observe que todas aqui são estruturas que indicam consequência, que indicam a conclusão, o desdobramento que vem de tudo que você falou, tá? Outros usos também são bem-vindos, mas desde que você não perca de vista que você vai enfatizar as consequências atuais daquilo que você está discutindo, ok? Que você demonstrou ao longo do seu parágrafo. Vamos, então, ler esse último pedaço aqui, ó. Consequentemente, a negligência. Ei, Dani, o que é negligência? Para quem não usa muito esta palavra, estamos apresentando este termo que você certamente vai usar muito. Negligência é o mesmo que descuido, irresponsabilidade, tá bom? Então, é nesse sentido, descuido governamental, ou não, o governo não se preocupa muito. Consequentemente, a negligência governamental faz ressurgir e proliferar constantes epidemias, as quais se desdobram em embaraços também sociais e econômicos para a nação brasileira. Quando eu expliquei esse texto, né, na época que eu trabalhei com os meus alunos, eu dizia a eles assim, olha, gente, quando a gente está falando assim, qualquer problema que ele vai gerar embaraços sociais e econômicos, se eu tivesse espaço aqui, eu ainda iria dizer, ó, embaraços sociais e econômicos tais como, ainda ia deixar isso mais claro. O parágrafo ia ficar muito longo, né? Mas é bem importante pensar assim, ó, que, por exemplo, uma população doente, ela produz embaraços não só de saúde, embaraços sociais. É muita gente faltando ao emprego, por exemplo, crianças afastando-se da escola, perdendo o ritmo escolar, e econômicos, porque cada cidadão que deixa de ocupar o seu posto de trabalho em razão de circunstâncias de saúde que poderiam ser evitadas, imagina o embate econômico que a gente tem aí, né? Então, pensa sempre nisso. O problema não é só o problema, ele gera desdobramentos sociais e econômicos, e falar sobre isso é sempre muito interessante, tá?
Beleza. Então, você viu que a gente constrói a parte do desenvolvimento cumprindo essas noções aqui, ó. Apresenta, né, para o desenvolvimento, você apresenta com expressão coesiva, mostra a relevância, apresenta o argumento a ser tratado e depois você vai construindo estruturas em que você necessariamente vai explicar e vai embasar, demonstrar, deixar muito claro o porquê que você está discutindo, ou com base em que você está discutindo. Você vai trazer aí referência a uma outra área e você vai fechar o seu texto fazendo necessariamente um apontamento das consequências atuais que a sua discussão permite que a gente tenha. Ok? Tá? Que o Brasil vivencia. Até melhor dizer assim. Tá? Beleza. Que mais, então, Dani? Bem, se fizemos o parágrafo 1 do desenvolvimento, temos que fazer o parágrafo 2. Bem, vamos repetir a fórmula. Apresenta, explica, embasa, conclui. Apresenta o argumento do parágrafo em uma estrutura de uma linha e meia, mais ou menos. Logo depois explica o porquê de você ter dito o que você disse, seja confirmando o que você está falando ou contrapondo, né? Vou mostrar uma forma de contrapor aqui também. Novamente, embasa, diga que você não está falando isso só de você mesmo, cita um pensador, cita uma fonte, sei lá, de repente um dado que você viu recentemente, um dado interessante, traga para dentro do corpo do texto e, por fim, conclua. Olha isso daqui acontecendo num próximo parágrafo, tá bom? Então, olha só, a gente abre com expressões coesivas, a gente apresenta o argumento que será tratado no parágrafo, explica ou contrapõe, embasa a ideia e conclui o argumento. Aqui eu coloquei umas expressões coesivas para vocês irem vendo como que isso pode funcionar, tá? A galerinha que ainda não fez texto, por favor, pegue esse material, ele vai para o seu e-mail, bonitinho. Pegue esse material e vá acompanhando passo a passo e vá tentando, por enquanto, encaixar o seu texto na forma. Ô, Dani, mas você falou que não gosta de forma. Sim, não gosto não. Mas aqui é um aprendizado, no primeiro momento, por imitação. É igual a criança. A gente ensina a criança pela imitação. A criança vai aprendendo a fazer a letrinha A ali, observando como que a tia fez a letra A, ou colocando a cartilha para ela, ela observa e ela vai fazendo. Aqui, o nosso aprendizado é por imitação, até que você comece o seu processo de autoria. A criança que fazia o Azinho assim, tentando fazer exatamente igual ao da professora, daí a pouco tem uma letra toda própria, tá? Às vezes até bem mais bonita que a do professor, às vezes não, mas enfim, tem uma marca que é só dele, a letra é só dele, tá? Então, vamos lá. Ademais. O que é ademais, Daniele? Ademais é o mesmo que além disso, tá? Então, beleza. Comecei o terceiro parágrafo da minha produção. Além disso, vírgula. Todas as vezes que tiver 2 ou 3 elementos, é preciso passar a vírgula. Ô, Dani, aqui só tem um, eu coloquei vírgula. Ok. Se for um termo apenas, a vírgula é facultativa. Eu sempre prefiro usar com a vírgula também. Ademais, é indispensável a participação popular no combate a epidemias. Observe que é uma afirmativa positiva. É indispensável a participação da população. Mas aí, em vez de fazer essa parte aqui, deixa eu voltar. Em vez de fazer essa parte aqui explicando, eu resolvi contrapor. Então, eu vou colocar um termo de oposição. No entanto, ideia de oposição. Muitos indivíduos se recusam a acatar as medidas direcionadas pelos governos para impedir a proliferação de patologias. No âmbito nacional, então, aqui eu já expliquei, né? É preciso que haja participação popular, mas muitas pessoas não acatam as direções governamentais. Aí agora eu vou explicar, deixar mais claro ainda. No âmbito nacional, ou seja, no meio do Brasil, ali no dia a dia do Brasil, a negação ao isolamento social, o não uso de máscaras e a produção de fake news tem dificultado o combate à atual pandemia do coronavírus, por exemplo. Então, olha a dificuldade de uma participação popular efetiva. O povo não usa máscara, não ficava em casa e tal, né? Nesse viés, uma vez que a sociedade funciona em teias de interdependência, conforme apregoa Norbert Elias, Estado e corpo coletivo devem agir juntos para o bem social.
Sem a ação de uma dessas partes, as epidemias, infelizmente, vitimam cidadãos e agravam os problemas pelos quais o Brasil já passa. Então, olha só, apresentação do argumento, até aqui, explicação e contextualização do argumento, né? Estou falando que é no âmbito nacional, estou explicando, né, o argumento em si, e depois, para a gente fechar tudo isso, nós estamos colocando aqui o embasamento, perdão, deixa eu colocar aqui. Eita, deu um tiltzinho aqui, tá. Tá, aqui eu estou colocando o embasamento, eu estou falando de Norbert Elias, das teias de interdependência. Norbert Elias, vou falar sobre ele aqui nas próximas aulas. É um cara que fala que, em sociedade, a gente vive em interdependência. A ação do governo, ela impacta a sociedade, inclusive a não ação, né? Quando o governo também deixa de fazer, mas também a ação das pessoas, ou a não ação das pessoas, impacta o governo. Então, é como se fosse uma aliança, são teias, nós estamos todos interdependentes, interconectados, tá bom? A gente chama isso de teias de interdependência. E aí, conforme esse autor, Estado e corpo coletivo, quando eu falo Estado com letra maiúscula ou minúscula, eu estou enfatizando que é o governo, o poder público, ok? E corpo coletivo devem agir juntos para o bem social. Sem a ação de uma dessas partes, as epidemias, infelizmente, vitimam os cidadãos e agravam os problemas pelos quais o Brasil já passa. Observe que aqui é a consequência. Então, de novo, a gente acaba cumprindo aquela mesma premissa. Apresenta, explica, embasa, conclui, tá? Cumprimos o mesmo passo a passo. E agora, pessoal, conclusão. Como é que a gente faz uma conclusão? Primeiro, fica bem importante ressaltar hoje em dia é que nós temos uma conclusão modelo Enem. Mas, por exemplo, se você vai fazer a FIPMOC aqui em Montes Claros, né? Necessariamente, você não precisa apontar mudanças, não. Essa é uma característica do Enem, certo? É bem verdade, entretanto, que outras universidades, mesmo que elas não digam para a gente, olha, é necessário apresentar, porque normalmente está escrito lá, apresente propostas para resolver o impasse. Se ela não colocar, e mesmo assim eu fizer uma proposta de conclusão com intervenção, tá tudo bem? Para a maioria dos vestibulares hoje está tudo bem. Mas lembra, a principal função da conclusão é retomar e reafirmar a discussão. Por exemplo, para o que a gente discutiu até aqui, seria assim, ó. Portanto, no que diz respeito ao combate a epidemias no Brasil, são necessárias maiores ações preventivas por parte do poder estatal e também o envolvimento social ao acatar as medidas preventivas orientadas pelo governo. Quando orientadas pelo governo. Entende? Então, observe que aí, com essa minha estrutura, eu coloco, portanto, um elemento coesivo de retomada e retomo o argumento 1 e o argumento 2. Isso é classicamente a conclusão. No caso do Enem, ele vai pedir para a gente fazer proposta de intervenção. Então, pega aqui comigo, ó. A extensão, você vai ter um parágrafo mais ou menos de 7 linhas. Às vezes, ele vai ficar mais alongado, porque é a parte que a gente tem que cumprir mais coisas do texto. Já vou dizendo a você, criatura, pelo love de God, tá? Pelo amor de Deus. Com tradução. Olha, faz o seguinte. Evita deixar que a parte final, a conclusão, fique com 10 linhas. 10 linhas, gente, é um terço do seu texto. 9 linhas já tá grande até demais, tá? Possivelmente, 8 linhas você já fez o que você tinha que fazer, ok? Então, evite que ela fique muito longa, porque às vezes, sem perceber, ela vai ocupar muito espaço. Você vai ter a ilusão de que por ela ter, são requeridos de nós 5 elementos. Então, você vai ter a ilusão de que você precisa escrever mais, e aí o que vai acontecer? No seu rascunho, ela vai ficar grande, e você vai passar para o texto, deixando, consequentemente, as outras partes, como desenvolvimento, mais rasinhos, para caber essa gigantesca proposta de intervenção que você está promovendo, viu? Então, vamos tentar fazer o que é certo, mas com 7, 8 linhas, ok? Olha só.
Então, necessariamente, sem abrir mão, nós vamos colocar um elemento de conclusão. Portanto, logo, por conseguinte, um desses três, ok? Olha, é bom que a gente faça duas propostas. Como assim? Bem, se você disse, olha, o problema da discussão tem a ver com a falha do governo e também com o não acatamento popular das medidas preventivas quando existem. Não dá para chegar no final do texto e falar assim, ó, portanto, o governo precisa realizar ações preventivas. Tá, mas e a população apática, que não se envolve, que não faz aquilo que o governo propõe? E aí? Então, duas propostas, elas costumam funcionar bem porque você fecha os dois problemas da argumentação. O que acontece, entretanto? Nós não precisamos que as duas propostas tenham 5 elementos, tá? Daqui a pouco eu vou falar dos elementos da proposta de intervenção. Retomar o repertório é bom? Eu posso fechar esse texto, por exemplo, que a gente está falando aqui das epidemias, por exemplo, eu vou fechar com a mesma referência que eu abri o texto. Este texto, originalmente, ele fala sobre, se não me engano, a revolta da vacina, lá em 1904, lá no início do século, tá bom? E aí, vamos pensar que eu coloco, já vou te responder, Cá. Vamos pensar que eu coloco lá, abrindo o texto, revolta da vacina. Vamos pensar que na última linha, então, eu vou retomar a revolta da vacina. Com medidas assim, o cenário do início do século XX associado à revolta da vacina não encontrará ecos no momento atual brasileiro. Simples assim, eu posso retomar. É bom? É. Agora, é indispensável? Não. Tem muitos textos nota 1000 que não fazem, não usam essa estratégia e que mesmo assim são excelentes, são muito bons. Tá? O que você precisa fazer? Precisa, dentro do momento em que você menciona a referência, ela ficar bem embasada ali. Qualquer possibilidade que você tem de reforçá-la é bom, mas não indispensável, desde que no momento em que você abordou, ela foi eficiente naquele momento de abordagem. Tá bom? Fazer frase de fechamento também você pode fazer ou não fazer, mas isso aqui é muito bom, porque mostra que você amarra direitinho as partes do texto, tá bom? Só assim será possível, somente assim, com medidas assim será possível, tá bom? Beleza? Só peço a vocês, hoje em dia eu já falo com os meninos para ter um pouco de cuidado com o só assim, o somente assim. Verifica se realmente a sua proposta é uma proposta que aquela ação pontual, ela realmente é indispensável para acabar com o problema X. Alguns a gente pode apenas tirar o só, tirar apenas o somente e deixar o bom e velho assim, né? Desta forma. É isso que ele significa. Deixa eu olhar aqui o que a dona Camila está colocando. Dani, quanto ao efeito, é possível deixá-lo para o final da conclusão? Por exemplo, um efeito geral para as duas propostas? Olha, cá, é possível, mas não recomendo. Vou te mostrar exatamente aqui como fazer. Por que eu não recomendo? Sabe por quê? Porque pode ser que o corretor ele não perceba que aquele efeito, ou ele não entenda que aquele efeito que você deixou, ele possui efetividade sobre as duas propostas. Pode ser que ele acha que não ficou muito bem conectado. Então, faz assim, ó. O que for de A, por exemplo, da proposta A, já coloca 5 elementos para ela. Depois, o que for de B, já coloca os elementos que você for citar para a proposta B, certo? Evite as noções gerais, porque elas correm o risco de serem incompreendidas. Não é que elas sejam incorretas, mas elas são mais arriscadas. É melhor deixar a coisa bem didática ali para o seu corretor. Ok? Tudo bem? Continuemos. Como que eu vou saber o que propor? Se você soube apontar o problema, é simplesmente dizer como resolver. Tá bom? Ok? Se você diz que falta cuidado por parte do governo, você vai falar que o governo tem que ter, então, mais cuidado. Se você vai falar, por exemplo, tem a ver com crianças. Você discutiu dentro do texto que os pais, muitas vezes, são descuidados com os seus filhos, são negligentes com a educação dos filhos, por exemplo. Vamos pensar que você está discutindo evasão escolar. Se os pais são negligentes com a educação dos filhos, com a permanência, né, dos filhos na escola, lá no final você vai dizer, então, como despertar esta responsabilidade e esse cuidado paternal, né, maternal, enfim, do eixo familiar com a criança. Então, tudo que você disse que é problema, lá no final você diz, então, é preciso resolver o problema que eu falei que existe. Não vai enlouquecer e inventar outras coisas, não. O que você disse que é problema, o problema é que a caneta é preta. Lá no final você vai dizer, portanto, troquemos a cor da caneta.
tá bom? O problema é que a Daniela fala muito alto aqui, nossa, não precisa falar tão alto. Poxa vida, então vamos dizer a Daniela que ela pode reduzir um pouco o tom de voz. Imaginemos, ok? Bem, fórmula. Eu não gosto de fórmula, mas eu reconheço que às vezes elas nos ajudam a entender o caminho, tá? Elas são amigas provisórias. Vamos lá. Olha, 5 elementos na proposta de intervenção. Agente, quem vai agir? Ação, o que será feito? Modo ou meio, como que é, de que modo, qual a forma que aquilo vai ser apresentado, aplicado, né? Se for no caso de uma ação. E o efeito, qual que é o efeito sempre positivo? Porque a gente não propõe nada para efeito negativo. Qual que é o efeito positivo que a gente almeja? E aí, gente, o detalhamento. O detalhamento é o ponto que a galera mais viaja na maionese. Por quê? O detalhamento, cada um desses elementos aqui, cada um deles vale 40 pontos, correto? Então, o detalhamento são aqueles 40 pontos que vão faltar para você fechar 200 pontos. Ele pode ser de qualquer um dos elementos acima. Você pode detalhar o agente, a ação, o modo, o meio ou o efeito. Bem, sugiro a vocês que façam o seguinte: detalhem sempre o agente. Não tem erro, é muito lindo. Olha só. Por exemplo, o governo federal é o agente. Gente, quem ainda não me acompanhou falando o que eu estou falando agora, talvez o pessoal de alguma turma mais antiga, ouça com ouvidos muito abertos. Olha só. Todas as vezes se condiciona a fazer assim, ó. Agente, coloca nesta ordem a sua proposta de intervenção, você vai tirar 200 nela, tá? Pode perguntar para essa galerinha aí que tirou nota maravilhosa. A grande parte fechou a proposta de intervenção. Faz assim, ó. Agente, detalhamento, ação, modo meio, efeito. Coloca nesta ordem na sua cabeça, tá bom? Condicione-se. Agente, detalhe o agente. Já detalha o agente. Viu? Ô, Dani, por quê? Funciona? Ô, se funciona, menina, negócio, bebê. Olha só. Governo federal. Bem, qual que é o detalhamento? Qual que é a explicação que eu posso dar para o governo federal? Sempre, Daniele. Sempre que eu estou dizendo assim, tem na ideia mude, coloque suas palavras, mas funciona. Você pode colocar assim, ó, o governo federal, vírgula, como principal gestor dos interesses públicos, vírgula, sempre entre vírgulas, tá bom? Detalhamento sempre entre vírgulas. Dani, tá bom, mas eu não vou colocar o governo federal, eu vou usar as ONGs. O que eu posso fazer quando eu colocar as ONGs? Você vai colocar assim, ó, em seu papel de defender causas públicas, não é isso que as ONGs fazem? Tá? Bem, e se não, eu vou discutir algo que tem a ver com o poder da mídia, manipulação midiática, Daniela Ribeiro. Tudo bem, detalhe, diga assim, ó, a mídia relevante, influenciadora popular, vírgula, deve fazer tal coisa. Essas estruturas de detalhamento sempre entre vírgulas, ok? Joia. Instituições, eu posso falar das instituições religiosas, as instituições privadas, as instituições educacionais, enfim, um tipo de instituição que cabe no teu texto, na tua discussão. Aí, como é que você faz? Você coloca o detalhamento delas. As instituições conscientes da importância da atuação engajada na sociedade devem. Olha que lindo. Gente, fala isso, fica bonito. Nunca vi isso em nenhum texto, lógico. Nossa mãozinha original. Fica bom, fica lindo, fica legal, dá para cumprir. Cite aí instituições desse modo, só para você ver. Olha só, a família, principal influenciadora das ações individuais, né? Bem, além da família, a gente tem a escola, também é uma influenciadora, suprema entidade responsável pela instrução cidadã. Você que ainda não tinha visto isso, tá na tua apostila, mas se você quiser, pode dar um print aí para você se lembrar de usar. Ah, então, Dani, se eu cito o governo e já cito o detalhamento, já tem 80 pontos, né? 40 do agente e fazendo bem o detalhamento nesse caso do agente, mais 40, já tem 80 pontos na conta. Muito bom, não é? Muito bom. Beleza. Olha uma proposta com 5 elementos. Olha como que ela vai funcionar. Diante do exposto, esse diante do exposto aqui é uma expressão coesiva.
Expressão coesiva. Você fala tanto de coesão, que história é essa de coesão, expressão coesiva? É uma expressão que liga as partes do texto, por isso que ela aparece assim, abrindo cada parágrafo, é como se um parágrafo estivesse se pendurando ao outro por meio dessas expressões coesivas. Elas são carregadas de significado, tá bom? Então, nesse caso, diante do exposto, medidas devem ser elencadas, a gente tem que fazer aí um rol, uma lista de medidas para o efetivo combate a epidemias no Brasil. Esse combate a epidemias no Brasil aqui, o que é? Esse combate a epidemias nada mais é do que a referência ao tema. Referência ao tema. Ponto final. Para isso, de novo, estrutura coesiva. Tá vendo? Ponto final, elemento coesivo, estrutura coesiva. Para isso o quê? Para que essas medidas ocorram, né? Cabe ao governo federal, agente, aí o que é que eu vou falar do meu agente? Agente é quem vai agir para resolver o problema. Como principal gestor do bem-estar público, isso daqui vai ser o quê? O detalhamento do agente, né? Detalhamento do agente. Beleza. Orientar, então, cabe ao governo federal orientar e suprir. Gente, verbos no infinitivo, essa terminação AR, ER, IR, sempre vão apontar para a nossa ação. Então, agente, ação, agora modo ou meio. Então, orientar e suprir a população quanto às ações de prevenção e contenção de patologias. Por meio, o por meio já indica o modo ou o meio de fazer com que essa orientação chegue ao povo. Então, por meio da divulgação de informações, distribuição de testes de comprovação de enfermidades e investimento em pesquisas para o desenvolvimento de vacinas. Aí o efeito, a fim de... Opa, efeito, a fim de conter a aparição e o avanço das epidemias. Observe, primeiro problema que a gente discutiu foi sobre a negligência do governo, então a primeira proposta é sobre o governo. Agora, essa proposta ela já tem quantos elementos? Olha só, ela tem um elemento, 2, 3, 4, 5. Se a conclusão ela vale 200 pontos, eu já tenho. Eu só preciso de uma proposta com 5 elementos. Mas, lembre-se que na competência 2 e na competência 3 falava sobre os limites estruturais, o texto dissertativo, e falava sobre como que a gente consegue relacionar e interpretar as informações. Então, para o final do texto, eu já tenho 200 pontos. Porém, eu preciso continuar argumentando para fechar a discussão, a competência 3, que é da discussão da qualidade das ideias, de como as ideias estão acabadinhas. Olha só, além disso, compete à sociedade acatar. Por que está falando de sociedade? Porque o segundo parágrafo falava da sociedade, que não acata as instruções do governo, né? Além disso, compete à sociedade acatar as orientações advindas dos poderes públicos com o intuito de evitar que o panorama de crise da saúde pública vigente no início do século XX se repita no atual contexto mundial. Tá vendo? Então, observe que essa segunda proposta aqui, ela vai ter agente. Quem vai agir? A sociedade. O que ela vai fazer? Ela vai ter a seguinte ação: acatar as orientações vindas, né, dos poderes públicos, com o intuito de o efeito. Então, essa segunda proposta, ela tem agente, ação e efeito. Ela não tem todos os elementos. Ela não precisa ser completa, ela não precisa ter todos os elementos. A que precisa ter todos os elementos é apenas uma. Pode ser a primeira, pode ser a segunda. Depende aí da relevância que você quer dar à sua proposta. Não importa se é a primeira ou se é a segunda, que você vai colocar 5 elementos. O que importa é que uma das propostas tenha 5 elementos, tá? Se eu apresentar menos de 5 elementos na minha redação, irei perder nota? Com certeza, viu, Maria Luísa? Como assim, Dani? Porque cada elemento, Malu, vale 40 pontos. 40. Vamos pensar que você apresentou 4, você só vai ter 160 pontos. Isso, assim, é a parte mais fácil da gente avaliar. Entendeu? A gente vai olhando lá, tem ou não tem. Ainda tem os casos em que, às vezes, a proposta que a pessoa colocou não é uma proposta válida. Isso aí depois eu explico em outras aulas, tá? Quantas linhas são necessárias, em média, para cada parágrafo? Entre 6 e 8 linhas
É a média 5, 7, 6, 8, aproximadamente. O que é comum, Sara? É comum que a introdução seja um pouco mais curta e é comum que o fechamento seja um pouco mais longo, já que eu tenho que colocar tantos passos ali no fechamento, tá? Mas tem que tomar cuidado com as proporções. Tá tudo isso lá na nossa apostila, viu? Tudo bem, Sarinha? Beleza. Tema de hoje, podemos? Então, falamos aí das partes do texto. Deixei aqui já 80 pontos prontos para vocês usarem, viu? Próximas aulas aí eu falarei sobre embasamento. Vocês vão aprender muita coisa aqui ao longo desse curso. Agora sim, a proposta de hoje, eu sei que há pessoas que vão ficar de, sei lá, o dia inteiro fazendo a redação para me entregar. Mas é importante que vocês tentem, né? Quem já está fazendo vai, né, vai ter um pouco mais de conforto e tal. Quem não está fazendo, está começando agora, por favor, me envie o que você deu conta de fazer, viu? Porque eu vou te orientar a partir do que você fez, certo? Tendo a aula hoje, eu combinei com vocês quarta ou quinta-feira com essa turma para vocês me enviarem. Me lembrem aí, por favor. Vocês me enviam com certeza antes de sexta-feira. Não sei se eu combinei quarta ou quinta com a turma de vocês. Quarta. Então, ótimo. Obrigada, Sara. Então, quarta-feira até as 23h59. Eu sempre dou esse tempo assim para você aproveitar a quarta-feira toda. 23h59. Enviou o texto? Ótimo. Beleza. E aí, guarda o coraçãozinho porque a gente vai discutir. Tá bom? Eu vou gravar para você, ó, falando, olha, aqui a gente vai mudar isso, vai mudar aquilo outro. Ou, muito bem, ficou ótimo aqui. Viu? Beleza? Tema 1. Como será enviado o texto? Na plataforma. Vocês enviam na plataforma, viu? A plataforma que eu cadastrei, por exemplo, Sara, eu tenho certeza, Maria Luísa, eu não estou me lembrando. Mas vocês vão enviar o texto na plataforma. A Samara vai colocar um videozinho, um tutorial, tá? Para vocês saberem como acessar. Por foto ou temos que transcrever? Por foto. Você vai fazer na folha, a folha de redação, com caneta preta, não vai digitar, vai fazer à mão direitinho com caneta preta, e aí vocês tiram uma boa foto e enviam na plataforma, viu? Quem já tá treinado aí sabe que é bem tranquilo. Tudo bem? Meninas, mas assim, Sara, Maria Luísa, qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando que a gente responde, a gente nem demora de um dia para o outro. Assim que eu pego o telefone e vejo alguma coisa, eu já respondo a Samara a mesma coisa, viu? Beleza, gente. Endividamento das famílias brasileiras em discussão, né? É o nosso tema de hoje, certo? Amanhã a proposta já vai estar também na plataforma, tudo direitinho. Olha só. Bem, primeira coisa, por que a gente está discutindo o que a gente está discutindo? Antes de mais nada, tá? Gente, o Brasil, vou voltar aqui, ó. O Brasil, ele vem vivenciando um período de crise econômica que vem antes da pandemia, quando o Brasil estava começando a se recuperar da pandemia. Guarde isso, porque vai que é esse o tema da redação do Enem, gente. Isso aqui é forte, viu? Muito forte. Nunca trabalhei esse tema. Primeira vez que eu estou trabalhando, viu? Olha, o que acontece? O Brasil, ele veio nesse cenário de pandemia já fragilizado pela crise econômica, pela alta da inflação, que já estava ocorrendo na nossa nação. O governo brasileiro, ele entrou com uma série de medidas para ajudar a população que perdeu muita renda, sim, durante o contexto pandêmico, agravando a situação de crise que existia para o Brasil, num cenário macro, e para os brasileiros de uma forma mais individual, seja o pequeno empresário, seja o pai de família, né, que precisa trabalhar e trazer o sustento para suas casas. Bem, dentro desse contexto, houve uma série de ações governamentais. Por exemplo, pode anotar aí que não está no slide, não, tá? Espero que vocês estejam anotando aí alguma coisa. Olha, a própria possibilidade de saque do Fundo de Garantia, tá? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Então, os trabalhadores, eles podiam sacar uma parte do Fundo de Garantia. Outrora, a gente, trabalhador de carteira assinada, só retirava o Fundo de Garantia lá no final de um contrato de trabalho ou, às vezes, numa circunstância diferente. Por exemplo, a aposentadoria,
Por exemplo, no caso de uma doença grave, enfim, havia situações muito específicas. E o governo, ele propiciou à população poder sacar partes, né, parcelas do fundo de garantia. A pensar que meu fundo de garantia estava lá R$ 30.000. Quando eu comprei minha casa, por exemplo, eu usei 19 mil do fundo de garantia. Aí o fundo de garantia estava lá R$ 30.000. Eu só poderia, talvez, tirar esse dinheiro depois que eu saísse da empresa em que eu trabalhasse. Mas não, com essa proposta do fundo de garantia, o governo possibilitou que dessa poupança, digamos assim, que estava guardada para o trabalhador, que ele pudesse retirar algumas parcelas. Por que isso é importante? Porque isso coloca dinheiro na mão do trabalhador e ele consegue, então, pagar suas contas e a economia volta a movimentar, o comércio volta a movimentar. Bem, outras ações. O governo também flexibilizou o pagamento de dívidas, né? Então, havia pessoas que tinham dívidas altas, preocupantes dentro do contexto familiar, e aí o governo flexibilizou ações para negociar ou renegociar dívidas. Dívida de casa própria, dívidas de cartão de crédito, enfim. Outro fator também que é interessante, uma forma também de colocar um pouco mais de renda na mão do trabalhador, logicamente, são as bolsas, os programas assistenciais. Por exemplo, agora o nosso chamado Auxílio Brasil, que nada mais, nada menos é uma roupa nova para o Bolsa Família, que também foi uma roupa nova para outros programas assistenciais que já existiam, certo? Então, existiram ações governamentais para diminuir o endividamento das famílias brasileiras. Por que eu estou dizendo isso? Gente, porque todas as vezes que o governo faz alguma coisa de bacana, ele joga na cara da gente na proposta do Enem, tá? Então, por exemplo, ano passado falou-se sobre o acesso ao documento. O governo tem uma série de programas de acesso ao documento. Embora as pessoas conheçam pouco, né? Tenha toda uma burocracia, mas existem. Tinha propaganda na televisão aberta falando sobre as pessoas, a importância de tirar o documento de identidade, tá? No ano, por exemplo, lá atrás, quando veio a lei seca no Brasil, veio a proposta do Enem falando sobre o comportamento, né, dos indivíduos no trânsito, o efeito da lei seca. Então, gente, há pouco tempo também, mas muito mais recente, houve a proposta que falou a respeito da violência contra a mulher, a permanência da violência contra a mulher. Olha, Lei Maria da Penha aniversariou, veio a lei do feminicídio, gente, então, assim, tem que ficar atento às ações governamentais, às ações que ocorreram, às leis que foram promulgadas e que ajudam a gente a pensar os problemas, tá? Dani, você comentou sobre a pandemia, é bom trazer embasamentos atuais ou não tem diferença caso sejam atuais ou não? Olha, é o seguinte, as referências atuais, elas são sempre muito boas também, mas tem que tomar cuidado, Sara, com aquelas referências assim, durante o contexto de pandemia, e aí se é algo muito razão. Razão no sentido de que é muito raso, tá? Não desracional. Muito raso. O que você vai fazer, então? Você pode até colocar lá no seu texto a questão da pandemia e tal, mas você vai colocar um dado assim mais específico. Por exemplo, que a pandemia da Covid-19 produziu alguma coisa e que, conforme o ministro fulano de tal, traga algo que mostra que você conhece bem o seu contexto. A vacina tal, aí você cita uma vacina, entende? Tenta mostrar um pouco mais de autoridade para evitar que essa sua referência seja uma referência assim muito vaga, sabe? Evita isso. Ok. Veja aí se eu te respondi. Voltei aqui para a câmera. Beleza. Então tá. Encontra as respostas questionando. É o que eu estou colocando aqui para vocês. Deixa eu só mexer aqui numa configuraçãozinha básica. Ok. Ok. Encontra as respostas questionando. Como assim, pessoal? Olha só. Você faz sempre... Gente, isso aqui é para todos os temas que vocês forem fazer de hoje para frente, tá? Sempre pergunta assim, o que é o problema ou qual é o problema que o tema traz, o que que causa esse problema, fale sobre o contexto atual desse problema, tá? Mostre o que é que você pode usar para embasar e as consequências.
Se você colocar isso daqui numa folha aí à parte, e em todos os temas você procurar uma resposta para cada uma dessas coisas, ou apresentar uma estrutura aí, uma frase, algo que ajude, por exemplo, a apresentar um contexto, gente, não tem como não dar certo seu parágrafo. A gente vai só ajustando, mas a ideia é essa. Qual é o problema? O que causa esse problema? Como que o contexto atual mostra a existência do problema que você está discutindo? Quais são os embasamentos, os fatores que mostram que aquela problemática existe? E quais são as consequências atuais para a permanência daquele fator que você está discutindo? Bem, no caso aí, vamos ao contexto. Endividamento das famílias brasileiras tem a ver com uma pesquisa recente de abril de 2022. Eu não sei se você sabe, mas a sua prova do Enem foi para a gráfica na semana passada. Sabia disso? Foi para a gráfica. Isso não significa que ela ficou pronta agora, ok? Bem, o que isso tem a ver, Daniele? Bem, tem a ver que a prova que foi em agosto para a gráfica, ela está pronta desde o final de junho. Desde o final de junho, certo? Prontinha, maravilhosa. A prova que está pronta no final de junho, ela foi feita, ela foi assim arrematada entre abril e maio. Essa pesquisa é super recente, gente. Essa pesquisa, aqui, ó, eu coloquei CNC, vale a pena saber. É a Confederação Nacional do Comércio. Confederação Nacional do Comércio. Essa pesquisa de abril de 2022, ou seja, super recente, mostrou que quase 80% da população, está endividada, né? É um número muito grande, muito alto. 60,2% era o nível de endividamento das famílias brasileiras em abril de 2018. Então, observe que de 2018 para cá, nós tivemos um aumento significativo, certo? Beleza. Mas primeiro, vamos diferenciar endividamento de inadimplência, ok? Endividada é aquela família que deve um valor que precisa ser pago em algum momento futuro pré-determinado. Por exemplo, eu, Daniele, tenho uma dívida de casa própria, né? Então, eu aqui tenho essa dívida que eu preciso mês a mês quitar a minha casa. Então, eu tenho uma dívida. Isso, ele tem necessariamente uma data. Então, minha casa vence todo dia tal e eu preciso pagar a minha casa própria, tá? Bem, então, eu tenho uma parte da minha renda comprometida com essa promessa de pagamento. No Brasil, o maior problema quanto a dívidas de pagamento se relaciona ao cartão de crédito. Por quê? Há um uso incorreto do cartão de crédito. Porque, na grande parte das vezes, as pessoas usam o cartão de crédito como complemento de renda. Então, olha, meu cartão, o limite do meu cartão é 6 mil reais. Aí, o que a gente faz? Às vezes, quem ganha 3, gasta 3.500, contando que o cartão de crédito vai segurar ali esse endividamento por um prazo maior, né? Então, a maior parte das dívidas no Brasil tem a ver com cartão de crédito. E a inadimplência, o que é inadimplência? Inadimplência não é a mesma coisa que endividamento, viu? Porém, embora eu esteja fazendo essa diferenciação, dentro do texto vocês vão poder usar como sinônimo tranquilamente, porque senão você vai ficar toda hora repetindo o termo endividamento. Mas, ao pé da letra, toma cuidado. Inadimplente é aquele que não cumpriu essa data de pagamento. Então, eu tinha um período X para pagar uma dívida, mas eu não consegui arcar com esse custo. Não consegui. Isso tem a ver com o quê, gente? Desemprego, alta dos preços, não é mesmo? Tem a ver com o endividamento extremo, seduzidos pelo consumismo, seduzidos pelo shopping, né? Pela possibilidade de consumo tão à mão e tão próxima que nós vivemos no momento contemporâneo, certo? Bem, mais de 28% das famílias brasileiras estavam inadimplentes em abril de 2022. Ou seja, mais que ter dívidas, as pessoas não estão conseguindo pagar as suas dívidas, o que é um comprometimento muito sério. Aqui, né, um gráficozinho sobre essa inadimplência no Brasil, certo? Então, a gente tem aqui, né, uma parte muito grande da população cada vez mais ficando aí inadimplente, sem ter condições de pagar a sua conta. Bem, quais são as causas? Lembra que a gente falou?
tem o problema e qual que é a causa do problema. Isso daí é matador para qualquer questão, assim, fazer um bom texto. Primeiro, inflação alta, alta dos preços, né? O preço das coisas realmente está exorbitante e tem sido difícil arcar com os custos da vida moderna, com os custos, guarda isso que eu estou falando, com o custo para o que é básico, como, por exemplo, a alimentação. Segurança alimentar, um dos temas mais quentes deste ano. O desemprego também é uma causa de endividamento, porque se eu tinha antes um salário de 3.500 e eu conseguia, com esses 3.500, pagar o custo, família, escola, enfim, pagar os custos ali de uma família pequena, a partir do momento que, por algum motivo, eu fui desempregado, eu já não consigo mais arcar, e aí entra um cenário de endividamento. E aí vale lembrar, que é um outro tema de redação, né? Os desempregos, eles têm muitas facetas. Por que as pessoas ficam desempregadas? Às vezes, por ausência de capacitação para as profissões modernas, né? Conseguir, por exemplo, de repente, se engajar, estar no mercado que é cada vez mais tecnológico. Então, precisa de letramento digital. Beleza. Um outro fator para o para o endividamento é o consumismo. O consumismo, porque cada vez mais as pessoas estão seduzidas, basta dar uma olhada nos aplicativos aí de venda que estão toda hora bipando para a gente algum tipo de promoção, certo? Em todo tempo a gente tem um Instagram propagandeando produtos, serviços. Então, a facilidade de acesso ao consumo gera o consumismo. Lembrando que esse ismo no final sempre aponta para algo negativo. Então, esse consumismo, esse consumo desregrado, impensado, não crítico, não sustentável e endividador é o que tem norteado as famílias brasileiras. Ok? Então, observe, a gente tem esse consumismo que, especialmente no momento atual, ele não tem necessidade ele não tem mais a necessidade que eu me desloque do lugar em que estou e vá buscar um produto na rua. Hoje, a oferta está na palma da minha mão 24 horas por dia. Então, ainda tem isso. O ambiente que antes era físico, agora ele está na palma da mão por meio do acesso digital. A facilidade dos aplicativos de compra, não é mesmo? E também tem a excessiva oferta de crédito. Hoje é possível pegar dinheiro emprestado, cartões de crédito, antes tinha uma necessidade de avaliar, né, como é que estava o seu crédito para saber quanto que liberaria. Hoje a gente já tem uma série de cartões que a gente digitalmente ali faz um cadastro rapidinho e eles liberam um cartão para a gente. Então, isso também é um fator, juntamente com o comportamento não crítico, para o endividamento da sociedade. E lógico, gente, nada disso teria espaço se a gente tivesse uma educação financeira um pouco mais bem alicerçada. Aí vale a pena pensar aqui na educação financeira também. Eu estou pensando tanto nesse tema, vai que esse tema, né, gente? O primeiro tema da nossa turma, já pensou que lindo? O tema do Enem foi o primeiro tema da turma de Dani no ano de 2022, segundo semestre. Gente, educação financeira é uma das novas matérias que o governo colocou no novo ensino médio, tá? Então, tem se falado muito sobre isso, tem se pensado muito sobre isso, e, querendo ou não, é um tema bastante relevante, sim. A alta demanda e a desvalorização da moeda também podem ser causas para o tema. Sim, até coloquei aqui a questão da demanda contextual, inclusive a demanda que estava represada, viu, Malu, pela pandemia. Por quê? As pessoas voltaram a comprar, voltaram assim, porque o comprar, o adquirir, dá um senso de pertencimento, de classe, de posse que o cidadão contemporâneo deseja. E a questão da desvalorização da moeda também é um fator para o endividamento, porque a nossa moeda mais desvalorizada faz com que as coisas fiquem mais caras. Então, entra na demanda aí associada à inflação, ok? Bem, aqui o importante, estou querendo destacar aqui, pode-se dizer que o uso indevido do cartão deve-se à frágil educação financeira, ou isso seria visto como duas teses distintas. Não, não. Eu colocaria tudo numa coisa só. O uso indevido do cartão, ele é um reflexo da falta de educação financeira. Tá bom? Então, eu discutiria a falta de educação financeira, apresento e explico em base, e no final eu coloco, consequentemente, é fácil observar, por exemplo, no uso desregrado do cartão de crédito, um apontamento quanto
a permanência do problema no contexto atual. Colocaria mais ou menos assim, tá bom? Para conseguir desdobrar em duas teses, que assim, dois pontos, né? Que é uma tese só, tese é o ponto de vista. A gente discute tese em aspecto A, aspecto B, mas é sempre o ponto de vista. Você pode até conseguir colocar argumento 1 e argumento 2, mas aí tem que atrelar muito bem para não ficar redundante. Cuidado. Bem, então, aqui eu coloquei uma chamadinha, em grande parte não são as despesas altas que compõem o perfil dos endividados. Normalmente, gente, é aquela comprinha por compulsão mesmo, do colarzinho que eu estou vendo ali, sei lá, do perfume de que gosto tanto, o outro, assim, enfim, não são demandas altas com faculdade, com carro, com casa própria, são compras do dia a dia. E muitas vezes, o que tem trazido o maior problema, gente, é a questão dos itens básicos. As pessoas não estão conseguindo comprar comida, não estão conseguindo comprar remédio, viu? Então, esse endividamento não é um endividamento exclusivo do consumismo, do consumo não pensado. É o indivíduo que vai para o cartão de crédito para comprar a feira da família. Entende que é grave? Sabe? Beleza. Aí, aqui a colega tinha falado, né? A Maria Luísa tinha falado ali sobre a demanda. Aí eu estou lembrando aqui que tem sim uma demanda represada. Uma demanda represada existia um fluxo ali de pessoas que deixou de comprar durante o período da pandemia e que agora volta, né? Esse grupo volta a fazer uso, às vezes, assim, até emotivo do cartão de crédito, vai comprar para realmente extravasar o desejo de consumo, certo? E a cultura do endividamento. Eu gosto muito dessa tese aqui, inclusive, ó, senhorita Sara, cultura do endividamento. Aqui é um termo meu, uma expressão que eu estou usando, por isso estou colocando entre aspas, você pode usar de um outro modo, mas pensando nessa noção. Olha, existe dentro do nosso cenário um costume, um ato de se endividar, né? Tudo hoje, eu me lembro aqui dos Mamonas Assassinas cantando, né? Quanta gente, quanta alegria, a minha felicidade é o crediário nas Casas Bahia. Vocês se lembram, né? Eles cantavam isso, assim, lógico que era uma forma debochada de falar das pessoas que iam ao shopping. Gente, vamos parar para pensar por que o shopping é um lugar de entretenimento, por causa da sedução do consumo, né? A faixa de educação financeira já não tem uma solução com essa adição no novo ensino médio? Se eu colocasse isso no texto, como eu iria solucionar? Você pode colocar e expandir isso para não apenas para as pessoas que estão em nível de formação escolar, porque a faixa de educação financeira, ela tem tido uma repercussão positiva que está sendo recentemente apresentada aos estudantes do ensino médio. Mas, Sara, o que a gente faz com o jovem adulto que saiu da universidade, que saiu da escola e não teve esse conhecimento, ele vai formar uma família daqui a pouco, percebe? Tá? Então, é interessante a gente propor ações que levem, por exemplo, mini cursos, formações para os indivíduos, por exemplo, nas empresas, né? Fornecidos no âmbito social. De repente, um sujeito, por exemplo, que quer ter acesso a uma possibilidade de revisitar uma dívida, né, de fazer ali uma reavaliação de uma dívida dele, de ter a sua dívida readministrada. Uma condição para ele ter um abatimento na sua dívida poderia ser, por exemplo, ele fazer um curso sobre educação financeira. É uma forma, tá? Dani, sei que não tem a ver com o tema, mas você viu os riscos da guerra de Taiwan e China sobre o atraso na tecnologia? Olha, eu não vi nada tão recente, mas imagino aí que esteja falando sobre superprodução, né? De escoamento dessas tecnologias. Verifica aí se é isso. Você está falando que não tem nada a ver, mas todas as vezes que eu penso em China, eu penso em consumo. Eu penso em superpopulação, consumo, pobreza também, tecnologia. Eu penso que pode ter muito a ver, sim. Famílias carentes e pessoas consumistas. Sim, famílias carentes e pessoas consumistas. Interessantemente, parecem paradoxos, mas não são. Né? Parece que a pessoa carente, ela não tem condição de nada. E a pessoa consumista é aquela que tem dinheiro e está rasgando dinheiro. Não é necessariamente assim. Muitas vezes as pessoas que não têm condição financeira são as que administram de uma forma mais negativa os poucos recursos que têm, certo? Então é importante pensar nessa situação, né? Que eu acho que é o que o Luiz realmente já está colocando ali.
Então, nós temos, gente, essa facilidade do acesso ao crédito como uma ilusão de consumo, certo? E basta lembrar que a sociedade moderna ela é marcada por isso, pelo individualismo e materialismo. Basta ver que a gente fica aqui da casa da gente postando foto de uma vida que a gente não vive, né? Colocando filtro no rosto, parecendo que a gente não tem linha de expressão. Eu tenho 38 anos, mas eu também coloco filtro lá para ficar bonita. Então, olha só, a gente vive numa sociedade individualista, em que o indivíduo só se preocupa com ele mesmo e altamente materialista. Ele não está preocupado, de fato, de verdade, com como que esse materialismo se manifesta. Ele quer apresentar uma aparência de posse que, na verdade, ele não tem. Então, a gente tem toda uma questão relativa ao comportamento do indivíduo frente ao dinheiro. Ok? Eu posso falar dos dois perfis diferentes? Pode. Agora que eu tô vendo. Família, sim, pode sim, tá? Outra pessoa colocou aqui, pode-se usar apenas o termo itens básicos ou você sugere que se exemplifiquem mais? Olha, quando você colocar itens básicos lá, se o seu contexto dispensar que você explicite, né? Normalmente você está falando ali sobre carência das famílias e tal, itens básicos a gente vai entender. Se o seu contexto não requer explicitação, ok. Se precisar, não custa dizer itens básicos, como e cita pelo menos dois, tá? Como educação e medicamentos, por exemplo, né? Como alimentos e medicamentos, tá? Então, só dois já tá bom. Fechou, coloca entre vírgulas. Certinho? Só uma correção, todas as vezes que a gente está falando de dois termos, a gente diz expressão. A expressão itens básicos, tá bom? Termo só para uma palavrinha só. Beleza. Consequências do endividamento, então, a gente tem tantas, estou elencando aqui algumas. Comprometimento da retomada econômica pós-pandemia, é lógico que famílias endividadas trazem um Brasil endividado. Porque se a gente tem famílias sem ter condição de arcar com as suas dívidas, o que vai acontecer? As empresas também vão arrecadar menos, a economia bancária também vai ficar mais travada, ok? Logicamente que a qualidade de vida dessa sociedade, dessa população, vai ficar diminuída, desde o acesso a itens básicos, como bem disse ali a Sara, né? Até questões que podem afetar mais. Por exemplo, de repente, é um sujeito que vai ter que trancar a universidade, certo? Estresse e desgaste mental. Gente, quem já teve dívida aqui, que sabe, quem já tem, né? Quem ainda terá, fique sabendo que há um estresse, um desgaste mental muito grande, né? Tem um filminho que passa assim na Rede Globo, que é Os Delírios de Consumo de... Aí tem o nome da menina lá, não me lembro muito bem. E mostra que a gente tem um aspecto ali de saúde mental que realmente fica comprometido. Dizem que nós somos seres de falta, né? Então, nós vamos buscar coisas para preencher, e às vezes são coisas materiais. Então, existe um estresse, um abalo mental, psicológico, uma preocupação constante. Gente, basta lembrar, 1929, o crack da Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos quebrou. Pessoal, é o período da história em que mais há relatos de suicídio. Um dos fatores que mais leva ao suicídio masculino, é a dívida financeira. Sabia disso? Tá? Então é importante pensar. As crises familiares também. Então, muitas famílias ficam bastante acrisoladas, a família não se entende por causa de questões relativas ao dinheiro. Possibilidade de impactar os índices de criminalidade. Quanto mais gente a gente tem dificuldade de trazer o básico para dentro de casa, mais elas ficam à mercê das seduções do ilícito, de fazer alguma coisa para manter a casa, seja no que for necessário, né? Posso dizer que as pessoas que eu costumo ter contato e os criadores de conteúdo influenciam no aumento do consumismo? Coloquei aqui. Eu acredito perfeitamente nisso. O ciclo de convívio e, nesse caso aí, a sedução da vida em rede. Coloquei aqui, daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Acredito muito, viu, Maria Luísa? Muito mesmo. Elaboram estratégia de marketing ao me divulgarem um produto que usaram. Sim, você pode até falar sobre a questão da manipulação ali dos algoritmos, né? Tá tudo certo, tá tudo dentro da nossa discussão. Aí, pensando aqui, que nem tudo é fel, ou nem tudo é ferrão no reino das abelhas. Tem um pouquinho de mel também. Olha só,
Gente, pode ser também que um indivíduo que está endividado, inadimplente, talvez isso impulsione-o ao empreendedorismo. Ou seja, pode ser que isso faça com que o cara comece a buscar estratégias diferentes para ele ganhar dinheiro e aí, de repente, descubra nessa situação momentaneamente conturbada, de repente, uma fonte de renda que vai fazer com que a pessoa mude sua história de vida. Pode ser que isso ocorra. Eu já passei por isso, de começar a fazer coisas que nunca fiz em razão de estar precisando de um dinheiro ali, tá? Repertórios, vamos? A gente adora, né? Bem, as grandes revoluções, primeira, segunda, terceira, quarta revolução industrial. As grandes revoluções, elas sempre foram marcadas por transformações e por um impacto muito direto na sociedade de consumo. A primeira revolução industrial é a revolução que vai lançar para a sociedade a possibilidade de não mais da manufatura, aquele que era feito à mão, mas a produção em larga escala. Então, tem mais produtos alcançando a sociedade. Segunda revolução industrial é a revolução da luz elétrica, do petróleo. Então, a gente, por exemplo, vai começar a ter geladeira em casa. E a geladeira, logicamente, vai fazer com que todo o universo de consumo venha a partir daí, que são aqueles produtos que podem ser consumidos em um prazo um pouco maior. A segunda revolução industrial, ela traz também, daí a pouco, a televisão. E a televisão sempre foi um mecanismo divulgador, como a colega está falando ali, de marketing, de consumo, né? E de despertamento de desejo de consumo. A terceira revolução industrial é a revolução da informática, do conhecimento. Não a informática como a gente conhece hoje, do Android, mas do conhecimento, que faz com que nós nos globalizemos. É nessa terceira revolução industrial que a informação chega tão longe que a gente está aqui no nortinho de Minas, encostado na Bahia, tomando Coca-Cola, como o mundo inteiro faz, motivados pela propaganda. O cartão de crédito que a gente usa aqui é o Visa, usado no mundo todo, graças à informação que circula pelas aldeias do mundo, né? Bem, e aí a gente tem a quarta revolução industrial, que é um momento agora, né? Ainda questionável se ele existe ou não, mas enfim, a gente tem um momento ainda inédito, diferente de tudo que a gente já viu, com relação a ter um computador na palma da mão, que traz para a gente informação o tempo inteiro. Então, é lógico que esses são repertórios que se associam especialmente à sedução para o consumo, né? E ao crédito fácil. Há um efeito positivo no texto. Quando você, por exemplo, isso que eu coloquei ali por último, né? Quando você, por exemplo, discute questões do Enem, normalmente o seu enfoque é na situação problema, a problemática. Por isso que eu destaquei ali. Pode ser que a gente pense em um efeito positivo. Ele ainda é pequeno, né? Se eu quiser citar, eu tenho que articular muito bem. Ali era só para pensar mesmo. Não pensei citando no texto, não, viu, Sarinha? Tá bom? Já que é sempre situação-problema. Beleza? Bem, ou então você pode atrelar, por exemplo, a educação financeira, né? Discutindo a educação financeira, o quanto que ela é importante e que a partir do momento em que os indivíduos, eles não têm, eles correm o risco de entrarem no cenário de inadimplência, mas que, estando nele, uma nova visão a respeito de como administrar o dinheiro pode fazer até com que novos empreendedores surjam. Mais ou menos assim, estou tentando articular aqui no pensamento, tá? Bem, indústria cultural, Adorno e Horkheimer, né? Bem, o que acontece? Esses dois pensadores, Max Horkheimer e o Adorno, eles vão discutir sobre um modelo de consumo, a Escola de Frankfurt vai trazer um modelo de consumo em que, especialmente, os veículos de mídia, eles vão trazer uma ideologia de massa, que vai determinar que tipo de copo eu uso, que tipo de roupa eu uso, vai determinar os meus padrões de consumo e de comportamento. Então, a indústria cultural, ela é um fator permanente até os dias atuais, que vai determinar os padrões de consumo e que vai induzir as pessoas a buscarem um consumismo exacerbado, tá? Bem,
Aqui eu estou lembrando a vocês esse modelo de vida americano. Os felizes anos 20 nos Estados Unidos, que foi entre 1924 e 1929. O que foi que aconteceu ali naquele período da história? Bem, os Estados Unidos viveu assim um momento áureo em que as pessoas começaram a consumir, em que a economia estava circulando, em que o dinheiro estava ao alcance da população e modelos de consumo foram exportados para o mundo inteiro, inclusive os nossos fast foods, né? Essa comida rápida, ela vem desse modelo. Bem, mas o que vai acontecer logo depois? Justamente, entre tantas causas, né? Falando de uma forma rápida. Justamente essa circulação desregrada do dinheiro vai trazer um cenário apocalíptico quando, em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebra, né? A Quinta-feira Negra, como é chamada. A bolsa quebra. E aí, muitas pessoas vão à total falência. Por isso que eu falei com vocês, esse é o período da história aí em que a gente mais tem suicídios. Então, também abala o aspecto mental da sociedade, viu? Ok? Bem, aqui uma referência do Baudrillard. Quem ainda não foi meu aluno, se conhece essa referência, ok. Se não, escute aqui. O Baudrillard, ele é um francês e ele vai discutir sobre a teoria dos simulacros e simulações. Você já assistiu ao filme Matrix? É mais ou menos o Matrix mesmo, tá? O que é essa teoria dos simulacros e simulações? Esse autor vai discutir que nós vivemos uma simulação de vida real vendida pelo ambiente de consumo, vendida por uma vida que ela não é real. Então, nós nos apossamos, por exemplo, da possibilidade de um crédito que não é real, que simula, que faz um simulacro de uma vida idealizada, mas não real. Então, eu posso associar essa perspectiva não crítica do indivíduo diante da posse do dinheiro e da administração da renda familiar à teoria dos simulacros e simulações, já que muitas vezes o não real se parece mais real do que o real em si. Então, por exemplo, a possibilidade de ter o cartão de crédito como aquilo que estende a minha renda faz parecer que eu ganho mais do que eu realmente ganho, e eu acredito muito mais naquilo que o cartão de crédito dá do que necessariamente no que o meu contra-cheque me informa. Percebem? Tá? Teoria dos simulacros e simulações. Merece uma boa associação aqui. E tem uma aula toda que eu falo sobre Noam Chomsky. Chomsky, ele é nada mais, nada menos que o maior intelectual vivo até o presente momento, tá bom? Tá vivo, um senhorzinho. E ele fala, em uma das abordagens do seu trabalho, ele fala sobre estratégias de manipulação de massa, tá? Estratégias de manipulação de massa. Aí ele cita várias estratégias. Então, ele vai falar sobre a manipulação da mídia. A manipulação você pode associar aos algoritmos, às propagandas, ao marketing que nos atinge o tempo todo, à proximidade. Gente, olha só, hoje a gente tem o Magazine Luiza, aí tem a Lula, aquela bonequinha tão simpática que conversa com a gente, que gera, pessoal, uma ilusão de proximidade. Tudo isso a favor de quê? Do despertamento da ideia de consumo. Então, a mídia manipula os indivíduos por meio do despertamento do desejo de consumo. E aí vale lembrar o Pierre Bourdieu, na sua teoria do hábitos. Não coloquei aqui não, mas a gente vai falar sobre ela. Teoria do hábitos. Nós, como sociedade, não temos um hábito de analisarmos criticamente as nossas atitudes e as atitudes que circundam e que prevalecem na sociedade. Então, por exemplo, não há uma análise crítica permanente a respeito do uso irresponsável, extensivo do cartão de crédito na sociedade, né? Então, isso especialmente porque a mídia está muito empenhada em maquiar tudo isso e dizendo que você é vencedor, que você é bem-sucedido, que você alcança o que você deseja, que o sonho está logo ali, ao alcance de uma compra, né? E, por fim, a modernidade líquida do Zygmunt Bauman. Não gosto tanto de falar do Bauman, nada contra, mas é só porque ficou um pouco comum demais, né? Que é o quê?
dizendo de uma forma simples, o cidadão moderno não se preocupa com as consequências futuras de seus atos. O que importa para o cidadão moderno é o prazer do momento. É o fator momento que determina as decisões do indivíduo contemporâneo, ok? Então, o fator momento, nesse sentido, o desejo da posse também. Bem, e aqui umas frases que a gente pode associar à educação, tá? Então, por exemplo, eu começar aqui por baixo, ó. É no problema da educação que se assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. É educando a população, sim, tá? Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repetir. Você pode associar isso daqui ao crack da Bolsa de Valores, né? As crises que as nossas moedas brasileiras já tiveram, inclusive, até a gente chegar ao real, enfim. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Quem fala isso é o nosso maravilhoso Paulo Freire. Tem um momento que eu falo só de Paulo Freire. Paulo Freire é o cara realmente, né, em termos de educação. Viu, gente? Então, Paulo Freire, ele é o patrão da educação brasileira e o que ele está falando tem tudo a ver. Não tem nenhuma proposta que vocês possam falar dentro desse tema que não tenha no seu primeiro lugar a noção de educação. Sem educação, a sociedade não muda. Viu? E aqui, terceiro, nada no mundo é mais assustador que a ignorância em ação. Você pode associar isso daqui à ignorância quanto aos desdobramentos de um consumo irresponsável, por exemplo, né? Descuidado. 2, toda forma de saber produz poder. A partir do momento que o sujeito sabe, entende, e que é possível para ele controlar, que nem sempre é possível, viu, gente? Por exemplo, diante de um cenário de desemprego, é tudo muito mais complicado. Mas sempre que for possível contornar, o saber é que vai produzir essa possibilidade, né? Ainda que seja a consciência da transformação. E o progresso roda constantemente sobre duas engrenagens, enquanto uma se move, outra é esmagada. Bem, amo o Vitor Hugo dizendo isso, né? Os meus alunos decoram essa frase. O progresso, ele gira constantemente, ele tem duas engrenagens. Uma se eleva e a outra vai para baixo, uma vai para cima, outra vai para baixo, assim, né? Beleza. Aqui eu posso associar a tudo em que, se por um lado algo se eleva, outro fica afetado. Por exemplo, o comércio virtual nunca esteve tão em alta, né? Mas para que isso ocorra, há cada vez menos senso crítico e há cada vez mais consumismo. Então, ó, o progresso, nesse caso aí, né? Progresso no sentido de sociedade capitalista, que quer ir para frente com base no capital, o progresso está girando, movimentando o mercado digital, mas lá embaixo está a consciência crítica do cidadão, viu? Ok? Então, aí, referências que, se você conseguir associar, de repente, você consegue trazer para dentro do seu texto. E aqui, para fechar, Tarsila do Amaral, os operários. Amo demais também essa tela. E essa tela, ela representa várias coisas que não vou me deter nesta aula para falar sobre, não. Mas, assim, de um modo geral, ela faz um retrato da sociedade brasileira ali no início do século XX, uma sociedade de uma época que estava começando, olha aqui atrás, tá bom? Estava começando a haver um progresso, uma industrialização no contexto brasileiro. E aí, nesse caso aqui, o que a gente vai ter? Faces, pessoas, trabalhadores de todos os lugares, de todas as formas que você conseguir imaginar, negros, brancos, pardos, migrantes, imigrantes, pessoas de todos os tipos aqui, que vão tentar a vida na São Paulo do início do século XX, que era o lugar em que as oportunidades estavam, tá? Mas a gente observa que desde essa época é o cansaço e a desesperança que marcam os trabalhadores brasileiros, que muitas vezes não conseguem se manter dentro do limite mínimo de quitar as suas próprias dívidas, né? Essa citação do Vitor Hugo se encaixa no âmbito literário pelo fato dele ser um autor ou no âmbito filosófico por remeter a uma ideia? Olha, eu coloco muito mais no âmbito da ideia, né? Ele é um autor literário, inclusive, assim, o contexto de Os Miseráveis cabe muito aqui, se a gente for pensar na Revolução Francesa, no período de precariedade que a gente tem ali, ok. Mas justamente porque ele encontra um lugar na literatura romântica, em razão das ideias, eu jogaria mais para a questão da ideia,
que discute o social. Ele não está discutindo o artístico, ele está discutindo o social, ok? Bem, e aqui eu estou levantando um filme também. Eu poderia usar o livro O Homem Mais Rico da Babilônia como embasamento para a educação financeira. Olha, eu não conheço, Gil, esse livro. O Homem Mais... Não conheço. Olha, se de repente couber, põe aí. Tem Pai Rico, Pai Pobre também. Esse eu conheço. O que couber, que for uma boa referência, pode colocar lá. Explica direitinho para que o seu leitor, assim como eu, se ele não conhecer, ele consiga entender qual caminho você quis descrever, de que modo você quis associar e se isso é válido ou não, tá bom? Filme A Procura da Felicidade, filme muito interessante, né? Esse sujeito aí endividado, correndo o risco de perder o filho e tudo mais, ele vai se empenhar e vai conseguir transformar a história de vida dele. Talvez isso daqui seja uma forma de você trazer o cenário de desespero, que às vezes um momento em que não há emprego, não há remuneração, cenário que leva essas pessoas né, a terem as mais diversas atitudes, mas assim, ao estresse que aquilo produz. No caso dele, no final, tudo deu certo, a ponto de a história, que é uma história verídica, né, se transformar aí assunto para o cinema. E aqui eu estou trazendo um trechinho do poema do Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Chama-se Eu, Etiqueta. É só um trecho, ele é muito maior. Eu até coloquei aqui, acho que tá melhor. Eu, Etiqueta. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nessa vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro, que não fumo. Até hoje eu não fumei. Minhas meias falam de produtos que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é um proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico do sapato, são mensagens, letras falantes, grifos visuais, ordens de uso, abuso, reincidências, costume, hábito, premência, indispensabilidade. E fazem de mim um homem anúncio. Um homem anúncio itinerante que anda de lá e de cá, tá bom? Escravo da matéria anunciada. Aqui está mostrando um cenário, infelizmente, de que às vezes é o consumismo que leva as pessoas ao endividamento. Lembrando que nem sempre, citei aqui várias vezes a questão do desemprego, do cenário econômico. Mas eu penso que, por exemplo, o Enem, ao cobrar um tema como esse, ele apontaria sim para essa questão do cidadão, o comportamento cidadão como um grande, mas não único, um grande promotor do problema do impasse, tá bom? Pessoal, proposta de intervenção, então, dependendo do que você discutiu, você vai construir as suas propostas, ok? Mas aqui eu estou trazendo algumas ideias para ajudar a compor esse primeiro texto. Por exemplo, investimento em educação, eu acho que tudo aqui passaria por isso. Cursos de educação financeira, para além, inclusive, do cenário familiar, escolar, tá bom? Incentiva o empreendedorismo nas escolas e nas empresas, porque as pessoas conseguem aproveitar o seu potencial e, de repente, contornar um cenário de dívidas. Relatos midiáticos sobre indivíduos que venceram cenários de dívidas. Acho sempre interessante isso, a questão da mídia engajada que eu vou ensinando aqui aos meus alunos, né? Porque é repetitivo citar tal ideia do Vitor Hugo e os Miseráveis, então, aí eu acho, Sara, no final das contas, está falando da mesma pessoa, assim, não sei, só se você usar, estou pensando aqui, se eu usar os Miseráveis para abrir, talvez, ou de repente, Sara, em vez de citar os Miseráveis com ênfase na obra, você citar o contexto da Revolução Francesa e citar que esse cenário foi literariamente abordado pelo escritor romântico Vitor Hugo. Só isso. Viu? Tá bom? Porque aí você vai estar num outro, o seu real, você vai ser o contexto histórico. Percebe? Bem, então a mídia engajada é uma coisa legal, tá?
disseminação de programas governamentais de linha de crédito, por exemplo, né, o governo dá a possibilidade das pessoas renegociarem suas dívidas, talvez isso atrelado a um curso de educação financeira, pensa para você ver, bem legal. Permanência de ações de auxílio aos mais carentes, como Auxílio Brasil, um nome novo, né, que a gente tem aí para os auxílios que a gente já conhece, e programas permanentes de renegociação de dívidas, que é o que eu tenho falado aqui o tempo todo. Dani, como o novo ensino médio tem educação financeira, como você falaria sobre isso? Bem, o novo ensino médio, primeiro, no meu texto eu não citaria isso, não. Eu falaria que falta educação financeira, porque a gente não está escrevendo um texto só para o menino que está na escola hoje. É porque é uma situação muito recente. O que a gente pode perceber? Que o governo já tem feito ações, e eu chamo a atenção para isso, para mostrar a vocês, olha, gente, esse tema está em pauta. Beleza? Mas no meu texto, sinceramente, não colocaria. Não cabe tudo isso daqui no texto, né, gente? A gente vai colocando o que tem mais a ver com o que a gente dá conta de discutir. Mas é interessante perceber que já existe uma preocupação dos poderes quanto a um comportamento frente às dívidas que seja mais consciente, talvez na pauta lá da educação financeira, né? Discutir a ausência dela, aí você falar, quanto a isso, recentemente, no novo ensino médio, começou a ofertar a disciplina de educação financeira. Inclusive, não é disciplina fixa, é uma eletiva. Então, as escolas, elas escolhem se elas querem ter. Na escola que eu trabalho, por exemplo, na rede pública, na escola em que trabalho, é a educação financeira. Mas ainda não é uma coisa larga, começou agora, então a gente tem todo o circuito daqueles que passaram pela escola e que não viram essa pauta, e que não veem essa pauta, e que estão o tempo inteiro com a Shopee lá, cantando no ouvido da gente. Ai, meu Deus do céu. Tô vendo um monte de gente aí viciada na Shopee, viu, gente? Aqui um texto. Gente, é sério? Tô falando super sério. Ó, aqui um texto sobre mercado de trabalho e emprego. Vou deixar para vocês darem uma apreciada, tá bom? Aqui começo com esse texto, eu falo começo, mas não é meu, não, é de aluno, tá? Começo com o livro, então uma referência mais artística para abrir, tá? A gente tem um período aqui, tá bom? Bem colocado aí, um período para abrir, e depois, para além desse panorama, qual panorama? Panorama artístico e tal, panorama literário, e aí vem toda a problemática, né, dos desafios do trabalho moderno, tá? Que é para vocês se inspirarem. Nesse sentido, então, o parágrafo começa com uma estrutura coesiva. Qual o sentido? O sentido apontado lá no parágrafo anterior. Lembra que um parágrafo faz referência ao outro, como se estivessem amarrando as pontas. Aqui a referência à indústria 4.0. Parágrafo seguinte faz referência ao Big Churran, também é outra referência que eu gosto muito, tá? Sociedade do Cansaço. Parágrafo novamente abre como elemento coesivo, e lá no finalzinho a gente tem o próximo parágrafo abrindo com elemento coesivo e apresentando propostas para mitigar o mesmo que diminuir o problema. E aí a gente tem as problemáticas, né, apresentadas em propostas que visam a minimizar o problema. É bem complicado a gente ficar falando o tempo todo a respeito de, por exemplo, resolver problemas. Cuidado, viu? Tem problema que o máximo que dá é para diminuí-los mesmo. Evite o resolver, porque dependendo do tema, se você usar inconscientemente, assim, sem pensar no efeito da palavra, do vocábulo em si, pode acontecer de você estar colocando uma ideia utópica já na abertura do seu texto, tá? Você está falando de resolver, tem problema que não se resolve, mas o que a gente faz é diminuir o alcance dele, tá? Ok, gente? São 9h01. Estou terminando, então, a minha aula de hoje. Esta semana começaremos, então, as nossas correções. Eu vou descartar aqui as minhas marcações a tintas. Essa semana, então, nós começaremos as nossas correções, ok? Nossa querida Samara vai orientar quem ainda não mexeu na plataforma, vai orientar sobre como usar essa ferramenta tão ótima, tão maravilhosa. Quem ainda não recebeu um texto com um vídeo desta professora que vos fala, vai receber. Vale dizer que ninguém faz isso, pelo menos não vi ainda, tá? Se tiver alguém fazendo aí, pode me falar. Ninguém faz isso, até onde eu sei.
E vocês vão me ver lá no cantinho da tela, né, João? João já me viu muitas vezes. Conversando com vocês, certo? Tema de hoje, endividamento das famílias brasileiras em discussão, tá bom? Normalmente todos os temas têm esse recorte. No Brasil, brasileiros, tá? Não é para falar da Conchinchina, não, é para falar do Brasil. Você pode até fazer referências a outros cenários para além do Brasil, mas o problema discutido é sempre aqui, tá? Gostei que vocês participaram tantão. Dani, esse tema está na categoria geral de consumo, acredito. Quais são as categorias gerais normalmente abordadas? Exemplo, consumo, saúde e eixo. Bem, isso aí a gente chama de eixos, né? Então, esse tema está na categoria, não categoria consumo, mas sociedade, tá bom? Então, na verdade, está dentro da categoria sociedade, num lugar chamado consumismo. Então, o endividamento é resultado, em primeiro lugar, do consumismo. Seja em razão de uma necessidade, como por causa do desemprego, né? Eu preciso estar ali fazendo a feira e eu tenho um cartão de crédito na minha mão. Então, está no lugar de sociedade. Dentro da caixinha de sociedade, a gente ainda faz uma série de subdivisões. Sociedade, seus preconceitos, sociedade, seus atos, sociedade, enfim, a gente vai dividir. Então, a gente chama isso de eixo, e ele está dentro do eixo sociedade, tá bom? Dentro desse eixo, observe que os eixos também não são caixas fechadas, eles se tocam, porque, por exemplo, o eixo saúde, ele tem a ver com o eixo educação. Olha a proposta que a gente acabou de falar sobre as epidemias, né? Montamos o texto aí. Então, os eixos, eles se tocam, são caixas grandes de assuntos. Os temas é à medida que eles vão sendo delimitados. Ok? Vê se te respondi aí, Sarinha. Então, gente, é isso. Hoje, Sara me bombardeou aqui, né, Sara? Tá bom, tá ótimo. Melhor que eu até preferiria que vocês abrissem o microfone, juro para vocês. Pessoal, então tá. Então tá. Tem mais alguma pergunta para hoje? Mais alguma coisa aí? Não tem problema nenhum, tá ótimo. Gente, mais alguma coisa? Qualquer dúvida, dificuldade, tem um pessoal aí que já sabe, fica me mandando áudio no dia que tá escrevendo. Eu já até sei que dia que escreve. Obrigada, Dani. Boa noite. Boa noite, Luiz. Aí eu já fico até assim sabendo o dia que fulano tá escrevendo, que ele manda, mas assim, se eu demorar um pouquinho para te responder, não significa que eu não vá responder, tá? Vou responder. A aula de hoje fica gravada, precisar revisitar, buscar alguma coisa e também, Malu, todo meu coração para vocês. É um prazer estar por aqui, não precisa agradecer não. Aí, gente, ó, o material vai todo para vocês. Amanhã vai estar no e-mail, sei lá mais onde é que a Samara vai postar. A proposta vai ficar no portal Professor 24 Horas. Eu só preciso, assim, que todo mundo tenha já cumprido aí a parte de vocês, né? Dos nossos compromissos, com os contratos e tudo, para a gente, porque nós estamos tão ciumentos, eu estou tão ciumenta com o material, com o curso, com tudo que a gente tem feito aqui nos últimos tempos, que eu só vou liberar a quem de direito, tá bom? Beleza? Então tá. Beijo para vocês. Fiquem com Deus, querendo, estejam lá amanhã também, viu? Boa noite, Dani. Que bom, Mari. Depois eu quero conhecer mais você. Beijão, viu? Fiquem com Deus.